Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023. Sejam todos bem-vindos. Trump preso, Prigozhin vivo e o BRICS bombando. Eu já falo sobre tudo isso. Antes, um recadinho especial aos queridos amigos que eventualmente querem enviar Pix para o canal Professor Belém através desse QR Code que está aqui do lado e não conseguem. O QR Code funciona normalmente, mas algumas pessoas não conseguem. Então me pedem uma alternativa. Bem, você pode enviar Pix para o canal Professor Belém para que continuemos existindo aqui na plataforma, também por este endereço de e-mail que está logo aqui, belém com 2 L's, .alexandre@gmail. Mande seu Pix também por essa chave aqui do meu e-mail. Alguém reclamou ontem, professor, você fala que o Daily Mail é Daily Mail e quando se refere ao e-mail, não chama de e-mail. Bom, hoje eu chamei e-mail de e-mail. Muito bem, Donald Trump se apresentou à delegacia de polícia em Atlanta, no condado de Fulton, ontem. O Breitbart logo em seguida divulgou o acontecimento arrepiante, histórico, pelo menos em relação à primeira emenda, histórico. Dizia o Breitbart: o ex-presidente Donald Trump entregou-se sob custódia e foi autuado pelo gabinete do xerife do condado de Fulton por decorrência de acusações da promotora pública Fani Willis. Bem, antes de Trump pegar o avião e ir para a Geórgia, entregar-se, ele tweetou é modo de dizer, ele fez um post na sua rede social, Truth Social, dizendo o seguinte, abre aspas para Trump, 231 milhões de visualizações e ainda contando, o maior vídeo nas redes sociais de todos os tempos, mais que o dobro do Super Bowl. Ele estava se referindo a uma entrevista que tinha dado a Tucker Carlson justamente no momento em que os candidatos à presidência pelo Partido Republicano faziam um embate ao vivo, pela televisão. Só que Donald Trump, que não participou do debate de concorrentes dentro do Partido Republicano à presidência, a indicação do partido, teve muito, mas muito mais audiência. Então foi por isso que ele disse aqui. O vídeo da entrevista já tinha alcançado, quando ele tuitava, entre aspas, no Truth Social, já tinha chegado a 231 milhões de visualizações. E ainda contando, disse Trump, o maior vídeo nas redes sociais de todos os tempos, mais que o dobro do Super Bowl. Mas, continuava Trump dizendo, por favor, com licença, tenho que começar a me preparar para ir para Atlanta, Geórgia, onde assassinatos e outros crimes violentos atingiram níveis nunca vistos antes, para ser preso por uma promotora distrital de esquerda radical e de baixa qualidade, Fani Willis, por eu ter a audácia de desafiar uma eleição fraudada e roubada. Isso é palavras de Donald Trump, por favor, não me prendam. Palavras de Donald Trump, por ter tido a audácia de desafiar uma eleição fraudada e roubada. A evidência é irrefugável. Horário de prisão, terminava ele escrevendo, 19h30. E de fato, então, Donald Trump entregou-se ao condado de Fulton e recebeu de brinde esta foto que vocês estão vendo aí do departamento do xerife. Segundo o xerife, ou melhor, segundo o prefeito lá do condado, Trump não poderia ter tratamento diferenciado e, portanto, aquilo é uma praxe que recairia também sobre Donald Trump. A famosa foto de criminoso.
O problema é que o prefeito esfregava as mãos com muita satisfação e felicidade. Seja como for, Donald Trump não dormiu no chilindró. Ele pagou uma fiança de $200 mil e cascou fora. Mas agora terá o julgamento, provavelmente no dia 28, se não me engano, 28 ou 29. Porque querem colocar Donald Trump atrás das grades para que ele não concorra à presidência. Ele poderia eventualmente até concorrer, ainda que preso, por conta da Constituição norte-americana. Mas o fato é esse, há um desgaste e querem incriminá-lo por algo que a primeira emenda garante: opinião, direito de contestar. Aliás, Donald Trump lembrou outros atores políticos já reclamaram do resultado das eleições, como Hillary Clinton, por exemplo, que ao perder para o mesmo Donald Trump, passou 4 anos gritando aos 4 ventos que tinha sido golpe e por aí vai. Mas com a esquerda nada acontece, segundo Donald Trump. O problema foi ele ter reclamado, não é mesmo? Pois é, conhecemos bem essa história. Outra notícia interessante: crescem os rumores de que Prigozhin ou Prigozhin, nominho complicado, não é mesmo? Ou então Perigozinho, mineiramente falando. Perigozinho pode estar vivo, é uma possibilidade. Até mesmo o antigo chefe da MI6, a agência de inteligência do Reino Unido, está dizendo ao senhor John Sawyers, está dizendo que sim, é possível que Prigozinho esteja vivo. Ele deu uma entrevista ao programa da BBC, ao Today, da BBC Rádio 4, dizendo o seguinte, abre aspas para Sir John Sawyers: todas as indicações apontam para o fato de que Putin o eliminou. Putin, está reafirmando o seu controle. Ele está deixando claro para todos, tanto dentro como fora da Rússia, que não aceitará nenhum desafio. Há, contudo, porém, entretanto, não obstante, disse Sir John, uma pequena chance de que Prigozhin não esteja morto. Há uma pequena chance, disse ele, de que Prigozhin não estava ou não estivesse naquele avião. Porém, disse Sir John, se ele não está morto, estará em breve. O ex-espião acrescentou também que não acredita que o avião tenha sido abatido por um míssil, porque, segundo ele, a aeronave tinha o poder de detecção de qualquer ataque externo. Daí, a sua teoria é de que havia um dispositivo interno que fez com que o avião explodisse rapidamente. E então concluiu que aquilo foi um aviso para qualquer outro aspirante a rebelde, para que se mantenha em seus limites. Um aviso de Vladimir Putin. Bem, nessa mesma matéria, o Daily Mail diz que o grupo Wagner está pronto, preparado para vingar o passamento do seu líder, seja contra quem for. Aí, entenda-se, nesse caso, até mesmo contra Putin. Porém, contudo, entretanto, volto a dizer, é possível que tudo isso tenha sido armado porque os rumores, essa teoria da conspiração está crescendo muito, com argumentos interessantes, como, por exemplo, noticiou o New York Post hoje. Ele disse o seguinte: as teorias da conspiração de que o chefe do grupo Wagner, Prigozhin, ainda pode estar vivo começaram a ganhar força depois que um segundo jato particular, ligado ao líder mercenário, foi flagrado voando para Moscou. Prigozhin, que liderou o golpe fracassado contra os altos escalões do Kremlin há menos de 2 meses,
foi listado como um dos 10 passageiros a bordo do avião da Embraer que caiu na quarta-feira sem sobreviventes. Embora um canal do Telegram ligado ao grupo Wagner compartilhasse a notícia do acidente fatal, o Kremlin e o Ministério da Defesa russo não comentaram o assunto, gerando rumores de que Prigozhin fingiu sua morte. Crescem, portanto, as especulações de que Prigozhin pode ter escapado ao destino ardente depois que se espalhou a notícia de que um segundo jato particular ligado ao grupo Wagner pousava em segurança não em Moscou, mas em São Petersburgo, no momento do acidente do outro Legacy da Embraer. E esse é o argumento mais forte. Mas então um avião do grupo Wagner foi para Moscou, mas acabou pousando em São Petersburgo, de boa, no mesmo momento em que aquele no qual Prigozhin supostamente estaria vinha abaixo. Teorias da conspiração, mas já imaginaram? Não seria a primeira vez que Perigozinho apareceria depois de dado como certa a sua morte. Já imaginaram ele aparecendo lá na Praça Vermelha, chupando um sorvete ou com um algodão doce, tirando a maior onda dos meios de comunicação, inclusive deste canal? Não é de admirar. Ou então apareça em qualquer país da África prometendo vingança contra a Polônia, por exemplo, a Lituânia, por exemplo. Pois é. Possibilidades no radar. Para terminar, um longo artigo bastante curioso, publicado hoje no Daily Doom, assinado pelo famoso analista econômico e político David Hegit, que diz o seguinte, entre outras coisas: os Estados Unidos quebrarão, sim, com certeza quebrarão. Porém, contudo, entretanto, por outro lado, não pensem que o BRICS quer lançar uma moeda própria. Não, Xi Jinping já está desconversando, deixando essa história para lá. Em relação ao Brasil, que faz parte do BRICS, diz ele que nem no Brasil se acredita na criação de uma moeda para enfraquecer ou fazer cambalhar ainda mais o dólar. Não, nada disso. Bem, aqui é preciso entender que há uma certa ingenuidade ainda até mesmo nesses bambas da análise econômica. É claro que o bloco BRICS não quer fazer com que o dólar desapareça sem que exista uma alternativa para todos. E eu já venho falando aqui qual é: a moeda digital única. Aliás, eu sugeri isso num tweet. Não pensem que o BRICS quer abrir mão de todas as conquistas tecnológicas do outro grupo, como, por exemplo, câmeras de vigilância, identidades digitais, controle absoluto sobre população e controle da vida das pessoas através de uma moeda digital. Não, outro grupo não abrirá mão de nada disso, não. Isso é ilusão pensar que o BRICS quer tirar de cena a arbitrariedade do Ocidente para dar liberdade aos seus componentes internos. Nada disso. Ninguém abrirá mão dessas linhas mestras de controle das populações, de controle social. O que eles querem, na verdade, é disputar cargos, ou melhor, gerência do mundo. Quem mandará? Bem, por enquanto vai ser o BRICS, depois quem sabe vocês. Mas o sistema será único, muito inspirado nas ideias de Karl Marx, por exemplo, ou então de Lenin, por exemplo, que foram aplicadas à União Soviética de Stalin, por exemplo. É isso aí que está sendo armado, é isso que está em tela. Para gosto também do Fórum Econômico Mundial, que não vê diferença nenhuma em quem esteja no comando, se os Estados Unidos, se China, se Rússia, desde que as políticas de despovoamento e controle total das populações
sejam implementadas. Esse é o negócio. Então ninguém quer derrubar o dólar para criar outras moedas. Não, há um acordo aí para a criação de uma moeda global única. Não é por outra razão que a China está cheia de dólares. Então, em algum momento, deverá haver um acordo. Vamos derrubar toda essa economia baseada no dólar, desde que venha algo que seja bom para todos nós, que não precisemos ficar brigando aí, rublo com dólar, iene com rublo, rublo com iene e assim por diante. Não, vamos colocar uma moeda só. Esse é o jogo, mas parece que os analistas ainda não perceberam esses detalhes da coisa. BRICS, OTAN ou qualquer outro grupo, G20, G7, é tudo parte da mesma moeda, com lados diferentes, mas da mesma moeda, se é que vocês me entendem. Muito bem, agora para terminar um pouco disso que eu estou dizendo aqui em relação ao BRICS. Esta foi publicada por Léo Hochmann no seu blog. Diz o seguinte: a Taco Bell e várias outras cadeias populares de fast food dizem que estão planejando tornarem-se empresas exclusivamente digitais e totalmente sem dinheiro num futuro bem próximo. Durante uma teleconferência de resultados no início deste mês, a Fox 8 em Cleveland informou que a controladora da Taco Bell abordou planos para eventualmente passar suas vendas para o 100% digital em todos os seus restaurantes. Isso incluiria as redes de fast food Taco Bell, Pizza Hut, KFC, The Habit Burger Grill, que também possui unidades na China. Lembre-se, foi o KFC, diz Hochmann, que ofereceu para tornar-se o primeiro restaurante a servir frango falso cultivado em laboratório. Vocês acham que o BRICS abriria a mão, ou melhor, desfaria todo esse processo arduamente elaborado para nos levar a um mundo completamente diferente? Dia desses, eu disse, no domingo passado, eu fui, depois de um longo tempo, a um restaurante comer uma comidinha mineira. Lá encontrei uma querida amiga deste canal, a Elisa Tanaka. Pois é, isso ficará cada vez mais raro. Ir a um restaurante fisicamente, entrar, comer aquela comidinha gostosa e natural e depois pagar com dinheiro, cartão. Não, isso será raríssimo. Logo mais, será tudo virtual. Você faz o pedido pelo celular, a comida é entregue por um robô. Você faz o pedido para um robô também, porque a matéria diz tudo isso está ancorado em inteligência artificial. E não precisa sair de casa para comer aquela pasta com sabor de frango, por assim dizer, no domingão com a família. Vocês acham que o BRICS destruiria tudo isso para trazer de volta a velha e boa picanha assada na brasa, no tijolinho em cima da laje? Claro que não. Mas os economistas não entenderam isso ainda. Uma nota engraçada. Ontem eu assisti um programa bastante famoso aqui no YouTube, na tardinha, no começo da noite, em que um dos apresentadores da bancada dizia o seguinte, meio que desfazendo os novos países convidados a entrarem oficialmente no BRICS em 1º de janeiro de 2024, dizendo, bom, esses países todos não são democráticos. É muito estranho isso, porque o Irã é uma dita, enfim, a Arábia Saudita é outra ditadura, e assim por diante. O engraçado é que, naquele momento em que o apresentador desqualificava, por exemplo, as condições morais dos novos membros do BRICS, Donald Trump era preso na Geórgia, um estado pujante do país da democracia. Parece que isso também os grandes analistas não entenderam, né? Eles ainda sonham que existe por aí uma perfeita democracia e assim por diante.
É isso aí, eu vou ficando por aqui. Lembrando aos amigos que uma das formas também de ajudar este canal é tornar-se membro. A membresia é baratinha, R$ 2,99 por mês, a mais baratinha, o preço de uma garrafinha d'água por mês. É pouco para quem colabora, mas é muito para esse canal, nos ajuda e muito a continuar aqui na plataforma por mais algum tempinho. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se não gostou, deixe seu dislike e também divulgue os nossos vídeos e, se possível, comente, fale alguma coisa aqui nos comentários. Por exemplo, o que você acha? Perigosinho tá vivo ou não? Até amanhã, se Deus quiser.